onde nós conseguimos desenvolver uma folha de pagamento. Eu me chamo Marcos Monteiro, trabalho há 23 anos no na área de informática do TCM, e esse ano em particular recebi um desafio de estar na coordenação da ouvidoria do Estado do Pará, do Tribunal de Contas do município. E é exatamente por isso que a gente implementou essa descentralização. Como que pode uma pessoa que está na coordenação de uma ouvidoria resolver um problema da gestão de pessoas? São dois departamentos completamente diferentes, e ainda incluindo a tecnologia da informação. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Victor Cunha, eu sou graduando do 9º semestre de Engenharia da Computação e eu sou estagiário no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. Trabalho diretamente com marcas e ajudei no desenvolvimento e no planejamento da aplicação que nós vamos apresentar, que é o NeoFPAG. Mas o que é exatamente essa aplicação? Ano passado eu estive aqui no Oracle Developer Tour, e muitas coisas me chamaram a atenção, principalmente essa ideia de descentralização de TI. Então, dentro do que foi apresentado, eu achei que essa é a oportunidade ideal para a gente tentar implementar isso no Tribunal de Contas. Nós temos uma folha de pagamento atual, ainda rodando no Tribunal de Contas, que é uma folha, só para vocês terem uma ideia, são todos de TI aqui, o banco é Paradox. É Delphi, da versão 7. Então, dito isto, eu não preciso dizer o que mais implica nesta situação. Também temos aquele problema de que todo o conhecimento desta folha de pagamento está centralizado em uma pessoa. Se a pessoa morrer, a gente não recebe. Olha que perigo, né? E então, a gente lançou essa ideia porque realmente algo, não, mas está funcionando, saiu esse mês, deixa para o mês que vem, e isso já vem sendo protelado há um tempo. Então conversamos com a gestão da casa, com o nosso presidente e com o nosso diretor de recursos humanos, e eles toparam a ideia, e nós começamos a desenvolver este projeto. Esse projeto, então, tinha como desafio, ele precisava ter um desenvolvimento ágil, pois nós tínhamos pouco tempo para desenvolver o projeto, precisava ter um baixo custo e utilizar pouca mão de obra, além de ter a possibilidade de integrar ao sistema de cadastro já existente, que é IPEX, no tribunal. Dado todos esses desafios, nós resolvemos utilizar o IPEX para desenvolver essa aplicação. Então, baseado nessa descentralização, nós resolvemos implementar a seguinte metodologia. Nós íamos usar 3 atores. O gerente da área de negócios, obviamente uma pessoa da área de recursos humanos que entende tudo de folha de pagamento. É aquilo que está sendo requisitado. Então, quem vai dar todas as regras de negócio é essa pessoa, gerente de negócios. Também um desenvolvedor, que iria ficar full time, metendo a mão nesta situação. E que nós não poderíamos utilizar uma mão de obra muito custosa do TCM. Então, nós optamos por quem? Estagiário. E o supervisor de TI, que iria fazer essa ligação, ou seja, tentar traduzir o que a área de negócios estava pedindo para o estagiário fazer, né? Para ele evitar que ele, no pouco conhecimento que tinha até então, conseguisse conduzir essa situação. E foi exatamente aqui no Oracle Developer Tour, inspirado numa pessoa que me chamou bastante atenção, que eu já vi que ela está aqui novamente, que eu recebi um desafio. Eu disse que eu não acreditei sinceramente no que ele fez, e foi justamente no que nós vamos falar agora, no processo de contratação do Vitor. Um certo estagiário que está sentado ali veio aqui na maior cara de pau, mas eu achei muito, muito legal, e disse que tinha feito uma aplicação já de um curso que ele fez de Apex, que era daqui do TCU, em 5 dias. Em 5 dias ele conseguiu desenvolver uma aplicação. Eu disse, eu não acredito nisso. Ele está mentindo, né? Mas aí veio o estagiário do TCM, fez em 4. Está quebrado o teu recorde já. Está quebrado já. Não, mas é sério. Então, vendo isso, nós
vamos implementar, né? Vamos fazer isso lá. Então, chamamos o nosso estagiário, chegou o Vitor lá, e eu disse: Vitor, é o seguinte, tem um desafio para ti. Tu vais para tua casa, tu vais pegar esse curso que tem lá no TCU, tá aí o link, tu vais estudar, são 7 dias do curso. E tu voltas aqui depois de 7 dias e eu vou te aplicar o teste para saber se você realmente aprendeu, né? E o que é que eu preciso saber, mano? Só preciso que tu saibas o SQL básico, tu sabes? Sei, então perfeito, então vamos lá. Ele me volta em 4 dias, maior cara de pau. Já fiz. Eu tinha contado da história do estagiário, né? Ele disse: já fiz, isso eu não acredito. Não, então pode aplicar o teste, vamos lá. E ele sabia mesmo. Foi verdade, foi contratado. E tanto que, maior prova disso, ele está aqui comigo, me ajudando nessa apresentação. A melhor parte desse modelo de contratação do estagiário é que não foi ocupado nada do tribunal para que fosse feita essa seleção. Eu fiz o curso em casa e voltei somente um dia para essa avaliação que o Marcos fez. Bom, e como nós começamos o desenvolvimento desse projeto? Esse projeto, a gente, como eu tinha meus afazeres dentro da ouvidoria, e o Altino, que está aqui com a gente, que é o gerente da área de negócios, tinha também os afazeres referentes aos recursos humanos, à gestão de pessoas, nós decidimos que nós íamos fazer isso em 1 hora de reunião semanal, onde seriam decididos todos os passos que seriam aplicados dentro dessa aplicação, dentro da nossa folha de pagamento. Outra coisa principal, o Vitor não ia ficar lá comigo, ele não tem por que ficar lá comigo, lá do meu lado. Ele tem que ficar onde? Lá na área de negócio, vendo as coisas acontecerem, acompanhando cada problema. E também, a cada passo dado, olha, eu fiz essa tela aqui de inserção, é isso aqui, vai se comportar desse jeito, vai ter esse comportamento, vão aparecer esses valores e serão incluídos esses valores. É isso mesmo que é para fazer? E o Altino aprovava. O Altino tinha que perder 5 minutos do tempo dele para dizer: olha, tá ok, é isso aí, vamos para o próximo passo daquilo que foi programado, né? Então isso nos economizou bastante tempo. Era 1 hora por semanal para decidir o que será feito, quais serão os próximos passos e avaliar os passos que foram dados. Desse modo, somente o estagiário, no caso eu, trabalhei full time nessa aplicação, enquanto eles puderam seguir com as obrigações diárias dos cargos deles. Para poder desenvolver esse projeto de folha de pagamento, nós utilizamos o database da Oracle, né, o XE, na versão 11G, e também utilizamos o Oracle Apex na versão 5.1. Nós utilizamos o SQL Developer e o Data Modeler, o Oracle Data Modeler. Bom, o objetivo dessa nossa apresentação não é ensinar a fazer uma folha de pagamento em Apex, longe disso. Mas mostrar para vocês 3 características que nós puxamos de todo esse processo que nos ajudou bastante. E é por isso que eu estou deixando para falar do Oracle Data Modeler por último. Embora tenha sido o primeiro que nós utilizamos para desenhar, modelar todos os dados, as tabelas e tudo mais, ele foi o que mais nos deu ganho na situação. Então nós vamos apresentar 3. Vamos apresentar a primeira agora, que vamos falar um pouco do Oracle Data Modeler. Utilizando a ferramenta de Journal Table do Oracle Data Modeler, é muito fácil criar logs de controle para todas as suas tabelas. A gente vai ensinar para vocês como é possível fazer isso para aplicações já existentes, aplicações que você vai ainda desenvolver em minutos. O Journal Tables é uma ferramenta que foi colocada mais ou menos em meados de 2016 no Oracle Data Modeler, e ele permite criar logs de tabela. Você vai fazer sem desenvolver nenhum código, sem escrever nenhum código, dando cliques no mouse, o trigger e a tabela para armazenar os registros que foram alterados na tabela original. Ou seja, se for deletado, se for feito uma alteração no dado, vai dizer qual foi a operação que foi feita, quem fez, em que página fez, a hora que fez e tudo mais. Com tudo isso, com 3 cliques, mais ou menos, 3, 4 cliques. Então nós podemos ver ali em cima, no Oracle Data Modeler. Quem aqui já usou o Oracle Data Modeler? Ótimo. Então, nós vamos dar um clique lá em cima, naquele ícone ali, vai abrir essa tela de todo o arquivo DDL, você vai clicar em gerar,
E na quinta aba, que é incluir script DTL de tabela, vão aparecer todas as tabelas que estão dentro da sua workspace, do usuário. Basta você escolher qual tabela que você deseja fazer esse log, você vai marcar, vai clicar em gerar código, lá embaixo, e vai aparecer o código pronto. Sendo que o código pronto, ele, como vocês podem ver lá em cima, create table, né, o RH config folha, com o sufixo JN de journal table, ele já cria automaticamente para vocês tudo isso. O trigger, que faz essa alteração, né, captura tudo que foi feito, de insert, update, delete, e grava na tabela que nós estamos dando o exemplo aqui embaixo. Aí é só copiar e colar no SQL Developer, rodar e está pronto. Ah, mas eu tenho aplicações já rodando e eu não fiz isso. Eu gostaria de fazer. Você pode usar a engenharia reversa do Oracle Data Model e criar isso aí e já botar para rodar. É rapidinho, né? E se a gente tiver tempo, a gente pode também no OpenMic, mais tarde, no final, mostrar para vocês ao vivo como é que faz cada uma dessas coisas que a gente vai apresentar aqui. Então aqui a gente só pode ver o resultado, né? A gente vai ter especificando se foi feito um insert, um update, um delete na tabela, quem foi o usuário que fez a data, a aplicação que alterou essa tabela, a seção e o que foi alterado. Temos todos os dados que foram inseridos na tabela ao lado. Aqui eu tenho uma dica para dar para vocês, quem usa Apex. Quem usa Apex, na hora que for armazenar o usuário ali, ele vai colocar o Apex Developer Public User, né? O Oracle Public User é o usuário padrão que o Oracle usa, que o Apex usa para se conectar e fazer a aplicação rodar. Como então nós vamos escolher quem fez a operação, né, de insert, update ou delete? Você coloca uma coluna login dentro da tabela original. Esta coluna login será replicada também na Journal Tables e lá no Apex você vai preencher ela com um código source na fonte dela com a variável AppUser, que todo mundo conhece aqui, né? O comercial AppUser ponto, e com isso já vai ficar gravado lá na informação quem é que está fazendo aquilo. E será replicado para Journal Tables, tá? Essa foi a primeira dica que nós temos para vocês, né? A segunda dica que nós vamos apresentar é a utilização do User Interface Defaults, que é uma configuração que muitos de vocês podem conhecer, que ajuda no processo de configuração de cada campo, de cada tabela. Vocês sabem que no processo de desenvolvimento é necessário toda a configuração de cada campo e torna-se algo muito cansativo às vezes, por mais que extremamente necessário, de cada tabela. O User Interface Defaults te ajuda a criar, como o nome já diz, um padrão para cada um desses campos, e toda vez que você for importar e exibir essa tabela no seu sistema, ela já vai trazer esse padrão pré-definido e você pode customizar a partir daí, o que pode te poupar muito tempo no desenvolvimento. A gente gostaria até de pedir desculpa, porque no meio da apresentação, quando a gente já estava terminando a confecção da nossa apresentação aqui, a gente lembrou que todas essas nomenclaturas que estamos falando em inglês, elas estão traduzidas no Apex em português e já tínhamos feito. Então, o User Interface Default, você sabe que também está escrito em português lá se você traduziu a sua aplicação, seu Apex lá. Então, para fazer isso, você tem que clicar lá no Apex, no Utilities, User Interface Defaults, e clicar em Synchronize. Todas as tabelas da sua aplicação e virão para cá, para esta área aqui, logo abaixo. Então será escolhido a tabela e aparecerá os campos da tabela, e a cada campo da tabela você começará a trabalhar. Quem trabalha com Java, quem trabalha com PHP, é exatamente aquela criação de classes que você faz na declaração de cada tabela, de cada classe. Então aqui, isso ganha bastante tempo, porque toda vez que você referenciar aquele campo, tudo aquilo que você declarou antes no User Interface Defaults, daquela coluna, será adaptado àquela página que você está aplicando aquele componente.
Então, nós temos lá na coluna label, o nome é vencimento, o help test, ou texto de ajuda, né? Explicando o que é. E depois disso tem duas áreas, que é como aquele componente vai se comportar estando ele num form ou estando ele num report. Isso é muito interessante, porque você pode dizer a máscara, o tipo de campo que é, se ele tem um valor mínimo, se tem um valor máximo. E o principal disso, se ele for, por exemplo, um referencial de uma foreign key, uma chave estrangeira, né? Referenciando uma tabela estrangeira, você pode dizer qual é a query, qual é a pesquisa que popula aqueles dados daquele campo. E aquilo já vai vir automaticamente quando você chamar este campo no form ou no report que você for utilizar. Ok, agora nós vamos fazer um pequeno overview de como ficou a nossa aplicação e das principais funcionalidades dela. Essa é a nossa página principal da folha de pagamento, né? E a gente não é a nossa intenção mostrar como é que funciona a folha de pagamento, sim as características, né? Lembrando que a gente não tinha muitos dados ainda, porque era uma outra maneira de se fazer a folha de pagamento, onde se usava o funcionário, o servidor, como o principal elemento para se compor a folha de pagamento, e não, no caso, a tabela de cargos, que é o que nós propomos aqui. Uma espécie de cada cargo tem seu valor e cada pessoa ocupa um cargo, né? Então, foi a partir daí, quando nós colocamos esse histórico de cargo, histórico de valor, que nós conseguimos gerar essas tabelas aqui. Uma outra parte importante do desenvolvimento da nossa aplicação foi que muitas informações não tinham num banco de dados, era tudo empapelado, às vezes somente na servidora que fazia o fechamento da folha de pagamento. Então, foi muito importante a gente conseguir pegar todas as gratificações com incorporação, regime especial, e trazer para o sistema. Outro elemento muito importante dentro da folha de pagamento foi a criação da área de tomada de decisão para a alta gestão, tanto para o diretor de recursos humanos quanto o nosso presidente. E o que seria isso? Seriam em gráficos, como nós mostramos aí, onde cada parcela da folha de pagamento está mostrada, enquanto a alteração de férias, por exemplo, ou da concessão de tempo de serviço, ou da concessão de regime único, de regime de trabalho especial, para cada funcionário vai impactar dentro da folha de pagamento. E isso foi uma mão na roda para a alta gestão da casa. Além disso, a folha também possui a funcionalidade do repositório de folhas. Como assim? O repositório de folhas significa que toda vez que você fecha a folha de pagamento na nossa aplicação, ele salva, ele congela em tabelas todos os conteúdos das tabelas auxiliares da folha, para que você possa checar sempre no futuro, por exemplo, quanto foi que eu paguei para tal funcionário em 2016, no mês tal. Ele vai lá e vai checar, vai ter todas as informações de todos os funcionários para qualquer tipo de checagem. O que na realidade que a gente quer informar é que quando você olha as primeiras telas da nossa aplicação, é aquilo que ele está ganhando naquele momento, naquele exato segundo. E é o que nós chamamos de informação quente. Então, se eu vou fazer o pagamento para o funcionário naquele dia, eu preciso fechar. Olha, eu paguei até este exato minuto. Por que tem que levar em consideração esse exato minuto? Por causa do tempo de serviço, por causa do triênio e uma série de informações que antes não levavam em consideração, que diz respeito ao tempo trabalhado, ao tempo de efetivo exercício. E isso é uma briga muito grande com o Altino, porque até eu, que sou da área de TI, entender a parte do jurídico que ele queria me colocar foi meio difícil, foi um parto. Mas eu aprendi essa palavra de tempo de efetivo exercício. Estou certo, meu advogado? Além disso, como vocês podem saber, o Apex, no tema universal, desde a versão 5.1, é responsivo, ou seja, você pode utilizar, não precisa de codificação extra para que você possa rodar a sua aplicação no smartphone, no tablet, ou independente da resolução e tamanho do seu monitor. Uma outra, a terceira e última característica que a gente quer mostrar para vocês é o uso do CSS dentro da nossa aplicação. Nós tínhamos um problema muito grande com as nossas imagens dos nossos servidores.
porque elas eram despadronizadas. E quando nós colocamos para rodar dentro da nossa aplicação, elas apareciam imensas demais ou pequenas, disformes, e isso foi um grande problema. Como resolver utilizando apenas o display image, que é um objeto do Apex. A ideia de utilizar essas tecnologias de HTML, CSS e JavaScript no Apex é permitir que o desenvolvedor possa ir além do que o Apex já fornece por padrão. A gente trouxe como exemplo a situação em que, durante o desenvolvimento do nosso apoio de pagamento, nós visitamos o site do Admin LTE e gostamos muito do formato de tratamento que eles utilizavam para as imagens dos perfis dos usuários. A gente vai trazer para vocês como nós fizemos para pegar esse código CSS e reproduzir no nosso sistema em Apex de maneira muito simples. Lembrando que você não precisa ter um conhecimento muito profundo em CSS, basta ter curiosidade, né? Com um pouco de curiosidade a gente chega longe. Então, apertando em qualquer browser, no inspecionar elemento, nós verificamos que o código utilizado pelo admin LTE é este código que está marcado aí, da image.circle, que é uma classe circle que descende de image, e o profile user image, onde ele coloca essas características aqui. O que fizemos? Copiamos e colamos. Simples assim. Sério, copiamos e colamos. Vocês podem fazer isso no browser de vocês, com qualquer coisa. Vejam, inspecionem e copiem o CSS que tem lá. Façam a mesma coisa com o Apex, com o objeto imagem, por exemplo, de vocês. E vocês vão verificar que vai funcionar. Mas tem uma dica aí que é para dar para vocês, essa dica que é o pulo do gato. Como vamos fazer isso funcionar no Apex? Lembrando que se eu colocar isso lá, normalmente, na inspeção do objeto, e eu apertar F5, aquilo vai desaparecer, tá? Não vai ficar gravado. Então, como vamos fazer para gravar isso aí? Dentro da página, cada página do Apex ela pode ser customizada separadamente. Ela pode ter um CSS para cada uma delas, ou pode ter um que valha para todas. Isso você vai decidir na hora de confeccionar a sua aplicação. Mas vamos falar deste caso aqui. Então, dentro da página 16, está marcado lá em cima, que é a página de detalhamento do servidor. Nós pegamos aquele código que copiamos nós roubamos do admin LTE e colocamos ali. E resolvemos dar um outro nome. Não, peraí, não vai ficar também tão descarado assim, deixar o mesmo nome que eles usaram lá. Então, vamos colocar aqui, que é uma classe foto que descende de image, do objeto image, img, tá? Combinado assim? E a gente vai colocar nesta parte aqui, ó, no Files Property, né, na aba CSS, você tem duas abas, a aba Inline e a aba File URLs, né? Para que serve a File URL? Se você quiser organizar direitinho, ter toda aquela sua aba dos arquivos que você vai utilizar de fotos, de CSS, de imagens para customizar a sua aplicação e quiser fazer aquela árvore organizada, né, da sua aplicação, você pode fazer usando aquele workspace file, né, aquele alias, e incluindo os arquivos para lá, e você vai chamar aí nessa situação. Mas nós vamos fazer a parte fácil, a parte do dia feliz. Colocamos aqui e vamos para o objeto P16 Photo, que é um objeto da classe Image, né, da Display Image, na parte Advanced CSS Classes. Nós vamos dar o mesmo nome que nós demos lá em foto, que ela descende de image, né? Então nós colocamos, é só colocar o nome foto e foto lá. Se eles estão combinando, ele vai procurar, toda vez que tiver lá naquela aba lá o nome de uma classe CSS, ele vai procurar se existe essa classe CSS. E se existir, ele vai aplicar as propriedades que estão sendo marcadas lá. E assim a gente conseguiu apresentar a vocês o Altino, né? Este daqui, não é aquela menina ali não, tá? Que é o nosso gerente de negócios, né? E conseguimos fazer ficar parecido. Por que não ficou igual? Porque nós precisamos alterar algumas características, que ficou com essa cara aí de paisagem de cemitério, daquela foto de cemitério, né? É verdade. Mas era o que deu para fazer. Se eu colocasse redondo demais, algumas pessoas não iriam
aparecer, até porque tem um bando de gente com carão lá no TCM, mas eu não vou citar nomes, tá? Então, com pouquíssima modificação nos atributos, nos valores de cada um dos valores que nós pegamos no CSS, nós conseguimos aplicar o mesmo efeito na nossa aplicação Apex. Diversos outros tratamentos poderiam ser aplicados de maneira tão simples quanto. Como considerações finais dessa nossa apresentação, a gente traz a frase clássica do Apex, que é menos código e tem mais produtividade. A experiência de trabalhar com o Apex para desenvolver esse projeto foi uma experiência que foi ágil, simplificada e eficiente, pois nós conseguimos desenvolver o projeto em tempo hábil, utilizando baixo custo e pouquíssima mão de obra. Foi uma grande surpresa a gente conseguir ter uma aplicação visível em 3 meses de trabalho. Em 3 meses, praticamente só o estagiário metendo a mão na massa, cumprindo aquilo que nós tínhamos acordado dentro das nossas reuniões de planejamento. Em 3 meses nós tínhamos terminado uma aplicação de folha de pagamento. Óbvio que ela ainda está com algumas correções a serem feitas, estamos trabalhando ainda em cima dela, porque a folha de pagamento vive em constante mudança. Mas isso está sendo feito de um modo bastante tranquilo, sem correrias. Inclusive, nós estamos nos adaptando me fugiu o nome agora, o E-Social, que a partir de julho, também as empresas públicas, os órgãos públicos terão que prestar conta com o E-Social. Trabalhar com Apex, na minha visão como estagiário, foi excelente, foi uma experiência sem igual. Já tinha trabalhado em outros lugares antes, mas utilizar o Apex me proporcionou uma experiência de desenvolvimento muito mais real. Foi muito interessante isso. Nós citamos baixo custo ao TCM, né? Isto é impressionante. Como foi citado em palestras anteriores, nós vivemos uma crise muito grande. Uma das alternativas que nos foi apresentada foi a aquisição de uma folha de pagamento. Fomos ao mercado, fizemos uma pesquisa de preço e o menor valor que nos foi oferecido foi R$800 mil para uma folha de pagamentos completa. Nós conseguimos resolver este problema ao custo do valor do salário de um estagiário. Não vale pedir aumento. Não é muita coisa, mas... Não vale pedir aumento, hein, Vitor? Para finalizar, nós trouxemos uma citação de Bernard Kevin Clive, que diz: "We don't manage time, we manage activities within time." E nós acreditamos que utilizar o Apex nos auxiliou muito a conseguir utilizar o tempo de maneira mais eficiente para conseguir fazer toda essa aplicação, que era era muito necessária para o tribunal. E assim a gente agradece a atenção de todos e estamos disponíveis aqui para perguntas. A gente espera que essas dicas que trouxemos ajudem vocês também a utilizar o tempo de maneira mais eficiente no desenvolvimento de projeto. Bom dia. O Tribunal de Contas ele já trabalhava com Oracle e também eu queria saber se esse sistema já está em produção, se vocês migraram os dados do sistema antigo. Então, a gente já trabalhava com Oracle, sim, desde a versão 4. Estamos fazendo essa migração, na realidade já está no ambiente de desenvolvimento, porém não optamos ainda para fazer a migração de dados por causa de problema de RAIS, de cédula C, de DIRF, que se nós fizéssemos essa migração do que já existe hoje, iria ter impacto na geração disso ano que vem. E então a gente optou, isso foi opção mesmo, até para nós termos tempo de verificar que nós estamos dando com valores, nós temos tempo para verificar cada dado gerado pelo novo folha de pagamento se batia com o que estava sendo gerado. Então nós estamos nesta verificação há 3 meses, conferindo as folhas que estão sendo geradas normalmente ainda pelo sistema que existe e pelo nosso sistema normal. E a partir de janeiro é a nossa intenção de já estar em produção. Bom dia. Primeiro, parabéns pelo trabalho, tá? Pelo esforço de vocês. Eu tenho uma pergunta para o Marcos e para o Victor, né?
para o Marcos é quais alternativas você tinha na época e o que te determinou a escolha do Apex. E para o Victor, ele provavelmente não tinha experiência no Apex, então como é que foi a documentação? E, por exemplo, se você vai na linha de projetos, né, principalmente open source, você acaba encontrando muita resposta no Stack Overflow, né? E aí qual foi a fonte que o Victor utilizou? Bom, respondendo à pergunta que me cabe, o Apex ele já vem sendo utilizado na ferramenta de cadastro dos recursos humanos, lá da parte de gestão de pessoas. Todo o nosso cadastro está em Oracle e nós utilizamos para exibir estes dados o Apex, uma ferramenta em Apex. E exatamente por ser uma ferramenta que é de fácil aprendizagem, que a curva de aprendizagem é muito grande, muito curta, o Vitor utilizou uma semana só para aprender, nós optamos exatamente por isso, porque nós não tínhamos tempo de treinar um estagiário, qualificar uma mão de obra, para que isso pudesse ser aplicado dentro do nosso projeto. Eu não tinha conhecimento algum de Apex antes de iniciar esse projeto, eu trabalhava com Java anteriormente, e como para qualquer tipo de dúvida que eu tivesse que sanar, eu utilizava o site em geral do That Jeff Smith, que é um dos funcionários da Oracle, e Burleson